eu assisti ao filme dos Eternos. Tem muita mensagem apocalíptica. Claro, mais para o lado do mal do que propriamente bíblica. E no vídeo de hoje eu vou contar para você, eu vou fazer uma conexão entre aquilo que o universo Marvel tentou passar para nós e eu peguei e vou compartilhar com você. Bom, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Saiu nos cinemas o tão esperado filme dos Eternos. A Marvel, que já havia, batido recordes de bilheteria com os Vingadores, ela precisava agora trazer outros super-heróis, porque acabou, toda aquela saga, então precisava de novos heróis para que ela possa continuar entretendo aí todo o público. Os Eternos, na verdade, eles não são recentes, são para o cinema, mas eles estão nos quadrinhos. E eu, desde criança, eu não vou dizer que eu era um fã assim que não perdia um gibi, eu comprava bastante. E eu lia muito, sabe? Então, assim, não é novidade para mim. Mas eu posso garantir uma coisa, para quem nunca ouviu falar dos Eternos e nem é tão assim fã desses filmes de ficção, filmes espaciais, eu garanto que se assistir a esse filme vai entender muita coisa, não vai ficar boiando. Desde já eu digo que é um filme interessante, foi muito bem produzido. Tem algumas críticas? Óbvio que tem. Uma delas, o elenco, ele é médio. Alguns atores são muito bons, outros são fraquíssimos. Eu achei, por exemplo, a protagonista, ela bem fraca mesmo. Tem lá no filme a Angelina Jolie, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto muito, achei fraca, deveria ser outra atriz, mas tem outros ali que fizeram muito bem o papel. Além disso, ideologias, claro. A Marvel, ela é dirigida hoje, foi comprada pelo grupo Disney. Então nós vamos ver bastante o marxismo. Para nós que cremos na Bíblia, que somos direcionados pela palavra de Deus, é óbvio que a gente não vai gostar, de algumas coisas. E agora vai ser muito comum, não só no universo Marvel, mas eu acredito que está se espalhando por aí, só deixar claro para a plataforma aqui, YouTube, nós não estamos pregando ódio, racismo ou qualquer coisa desse tipo, mas eu estou apenas fazendo um comentário. Uma outra coisa esse canal aqui não é canal de filmes, tem outros muito melhores para falar sobre isso, é um canal que fala de escatologia, fim do mundo, fim dos tempos, baseado na Bíblia. Então eu vou fazer uma conexão das mensagens apocalípticas ou subliminares que tem nesse filme, vamos conectar com a Bíblia. E uma outra coisa é que, assim, eu vou evitar de dar spoiler. Seria interessante você assistir esse filme, mas algumas coisas aqui eu tenho que falar. Então vamos lá. Quem são os Eternos? No universo Marvel, nós temos os criadores, que eles são chamados de celestiais. No gibi, eu vou colocar desta forma, os quadrinhos, existia ainda seres superiores aos celestiais, mas parece que no cinema, nos filmes, eles são os bambambãs. Inclusive é assim, Então teve o Big Bang, que é a explosão que deu início de tudo, e aí surgiram esses primeiros seres, e eles eram criadores e criaram as primeiras formas de vidas, os eternos e também os deviantes. Os eternos são os mocinhos, são os heróis, e os deviantes, eles são seres feios, inclusive, mutantes, e que, assim, eles eram maus.
Então vamos linkar com a história. Quem são os eternos? Os anjos caídos. Ou, como os místicos gostam de estudar e dizer, os Anunnakis. Porque os eternos eles foram enviados à Terra para proteger e observar a humanidade. A humanidade ela tem por obrigação a se desenvolver, criar, a evoluir, e os eternos estão ali só para observar. E se caso os deviantes entrassem em ação para destruir a humanidade, os eternos iriam ali proteger. Então, assim, eles são comparados aos anjos caídos, né, que ensinaram a humanidade, e é isso que muita gente vai querer provar agora. E eu vou explicar daqui a pouco. Mas assim, os anjos caídos, eles na verdade tiveram um rótulo de serem maus, mas o objetivo deles era apenas ajudar os seres humanos, que é o caso dos eternos. Quem seriam então os deviantes? Os inimigos dos Anunnakis, que seriam, por exemplo, os reptilianos, os draconianos e tantos outros nomes aí. Monstros, experiências que não deram certo. Na Bíblia, a gente poderia colocar como os seres híbridos do mal. Será que eles foram realmente inimigos dos anjos caídos ou eles evoluíram, vieram desses anjos? Bom, aqui no canal nós contamos sobre isso, vídeos como a lenda dos Nephilim ou como o mundo intraterreno bíblico. Procure esses vídeos aqui no canal. Os eternos, eles foram enviados à Terra pelos celestiais, mais precisamente um celestial que seria assim, talvez entre eles o ser supremo, é o que deu a entender neste filme, e o nome dele Arishem, muito parecido com uma forma que os judeus usam até hoje para chamar o Deus Criador, que é Hashem, que quer dizer o nome. Não é simplesmente nome, mas o nome. Repare a diferença. Em hebraico, Hashem, e no filme, o Celestial Supremo, Arishem. É quase a mesma coisa, né? Então, para mostrar que existe um ser supremo, um Deus supremo. E no filme, o Arishem acabou revelando uma imagem de um Deus mau. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: os celestiais eles são criadores. E para eles criarem certos planetas, no caso, vamos falar mais especificamente do filme, um celestial teria que nascer. Então, eles enviavam celestiais para vários planetas, um foi enviado à Terra. Adivinha onde? Bem debaixo, bem no centro, aonde a ciência moderna diz que tem muito fogo, que é quente. Pois é, lá foi enviado um celestial por Arishem, e esse celestial teria que nascer, ou ele teria que despertar. Interessante, a gente a partir de agora vai ouvir muito essa expressão. Os místicos, os da nova era, eles falam muito sobre isso, sobre despertar, né? Não é coincidência. Então, assim, foi enviado este celestial, o nome dele era Tiamut, ou Tiamat, e aí para ele nascer, para ele despertar, o planeta inteiro seria destruído. Então toda a humanidade, inclusive os deviantes, os maus, os seres que estavam aqui, e até mesmo os eternos, eles iriam morrer. Para que isso? Quando o Tiamut ele se despertasse, ele iria criar novas vidas. Então a mensagem é aquela que eu já ouço falar, né, pelos místicos, que Deus ele tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que ele é criador, que ele traz a vida, que ele coloca amor, mas ele também tem que matar para que novas vidas
apareçam no universo. É essa mensagem que foi deixada no filme. Então, assim, é no decorrer desse filme que eles vão perceber isso, que o Arishem, que era o deus deles, ele era mau também. E aí eles ficaram naquele dilema, inclusive, se eles obedeceriam o Arishem e sacrificariam as suas próprias vidas para que novas vidas fossem criadas no universo, ou se eles iriam defender a terra, os humanos. Bom, existem muitas religiões que falam que Deus ele é bom e ele é ruim, o bem e o mal, ou aquelas expressões mais orientais como yin e yang. Você já ouviu falar? Então, assim, a essência de Deus para eles é desta forma. Deus ele tem tanto o bem quanto o mal. E o filme mostra isso na pessoa de um celestial supremo chamado Arishem. Interessante desse filme é que foi citado pelo menos 2 versículos bíblicos. Foi isso que eu percebi. Eu teria que assistir esse filme mais vezes. Vamos lá. O primeiro versículo é que diz assim: a verdade vos libertará. E ele foi citado na hora que mostra o veículo espacial, o disco voador, que na verdade não era bem um disco, mas com certeza podemos chamá-lo de OVNI. Então, bem na hora que ele passa, aí alguém cita o versículo: a verdade vos libertará. O que os místicos, os ufólogos, aqueles que têm contato com os anjos que estão nas regiões celestes, sempre falam é isso: busque o conhecimento, busque a verdade. E olha só, usando a Bíblia. E um outro versículo é na cena pós-crédito. O que é isso? É aquelas cenas que aparecem depois que o filme acaba. Você sabe que quando um filme acaba, aí a tela fica escura e começa a mostrar vários nomes ali, elenco, todas as pessoas que participaram, que trabalharam no filme. Pois é, depois que passa tudo isso, aí tem as cenas pós-crédito. E aí tem mais um versículo que diz o seguinte: o morrer é lucro. Quem que falou isso? O apóstolo Paulo. Pois é, eles estão usando a Bíblia e é de propósito, com toda certeza. Ainda falando do Tiamut, esse celestial que iria se despertar, destruir o planeta Terra e criar muitas vidas, passou muito rápido no filme, mas assim, eu peguei a informação de que ele iria se despertar no Oceano Índico. Aonde que fica isso, gente? Bom, tem vários países bíblicos, inclusive Israel, que é considerado parte do Oceano Índico, mas parecia ali realmente muito próximo à Arábia Saudita, talvez o Egito. Mostrou na hora, sim, um dos eternos, ele estava com o mapa mundi, assim, né, a Terra Globo na mão, e eu vi ali, mas foi muito rápido, não deu tempo de pegar. Mas é isso, o Oceano Índico, ele fica mais abaixo, né, e assim, é um oceano muito calmo, inclusive é dali que é o despertar. Isso não significa que o evento apocalíptico vai acontecer no Oceano Índico. Eu particularmente acredito que o anticristo, porque diz que ele virá do mar. E eu já expliquei aqui no canal várias vezes, particularmente eu acredito que será o mar Mediterrâneo, que é ligado ao Oceano Índico através do canal de Suez, o canal que foi criado ali no Egito. Mas assim, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o anticristo virá pelo mar. Então esse negócio que o pessoal fica falando, o anticristo já nasceu. Quem disse que ele vai nascer? Não, porque ele é homem. A Bíblia diz que ele é homem, mas que ele é uma besta fera.
Ele é considerado a besta do mar. Em outros textos bíblicos, mostra ele como um querubim que foi expulso. Muita gente atribui isso a Satanás, eu mesmo já atribuí, já preguei, mas hoje eu vejo que trata-se do anticristo. Bom, se é no Mediterrâneo, se é no Oceano Índico ou não, uma coisa é certa, o inimigo ele vai se despertar ou ele virá, ele vai emergir pelo mar. E é exatamente isso que o filme nos mostrou. Bom, a última e grande observação que eu quero colocar aqui para vocês é que, assim, os Eternos, porque o filme, ele é de milênios, então mostra as histórias antigas no mundo, e eles eram unidos, de repente eles se separaram. E teve um chamado Druig, que ele se separou, ele tinha o poder de controlar as mentes das pessoas. E aí ele foi embora, né? Ele ficou muito bravo porque ele via os humanos se matando, se guerreando, e ele não queria aquilo. Olha que bonzinho que ele era, né? E aí ele se distanciou dos outros Eternos, porque ele não queria ficar obedecendo a Arishem. Bom, e o filme rolou, foram procurar ele quando descobriram que o mundo ia ser destruído pelo despertar do Tiamut. E aí, adivinha onde encontraram esse Eterno, o Druig? Aqui no Brasil, mais precisamente na nossa Amazônia. Gente, a Amazônia, ela não é à toa que todo mundo quer. Naquele jogo antigo, acho que de 1995, né, dos Ilumi, você já sabe o que, né? Nates. Tem uma carta lá que fala do Brasil. Fala, acho que específico da Amazônia, agora eu não me lembro, mas diz que o nosso país ele é importante para o mundo inteiro. Será que é por causa daquela historinha que a Amazônia é o ar-condicionado do planeta? Bom, eu entrevistei o professor Ricardo Felício. É fácil encontrar super live com o professor Ricardo Felício. Você vai encontrar aqui no canal. E ele, né, desmentiu essa ideia de que, de fato, a Amazônia é o ar-condicionado do país. Não é. Bom, a Amazônia tem muitas riquezas, né, e tem coisas misteriosas. Falando em mistério, os místicos, né, tem um grupo aí de gente que acredita piamente que há uma cidade escondida aqui na Amazônia e que no passado ela, na verdade, foi a capital mundial. Pode ser, eu não descarto. Os Nephilim, os descendentes dos Nephilim, eles rodaram o mundo todo. E sim, há muitas coisas que foram encontradas em todas as Américas, escadas enormes, gigantes, e tem coisas aqui no Brasil. Bom, mas o que eu quero linkar é que é assim, esse druig estava na Amazônia possuindo os moradores de lá, controlando a mente deles. Isso é um recado para nós que, brasileiros que somos, durante tantos e tantos anos, fomos controlados por mentiras da mídia, principalmente. Uma mídia, a maior de todas elas, você sabe que ela está caindo por terra, e o povo brasileiro, ainda que lentamente, está acordando, está despertando, mas esse despertar que eu estou me referindo não é para o mal, é para o bem. Quando a gente vê essa nação se entregando para o Senhor, se unindo em oração, nós vamos ser libertos desse controle da mente. O Brasil, ele tem um papel muito importante. Há uma tipologia lá no Apocalipse de que Israel é uma mulher que vai para o deserto e o dragão, que é Satanás, vai tentar destruí-la. Então, duas asas da grande águia protegem essa mulher. Essa mulher é Israel, que vai para o deserto. Tem duas nações que vão proteger a Israel. E eu, assim, creio, posso estar enganado,
porque a Bíblia não deixou claro, mas por tudo que todas as evidências, eu já falei aqui no canal, no Autoajuda Bíblica, que é o nosso canal das lives, primeiro link aqui da descrição, eu falei muito sobre isso, né, do papel que o Brasil tem no futuro, no Apocalipse. E assim, para mim, esse filme veio só a confirmar, porque muita gente sabe, Hollywood sabe de muita coisa, e está descrito nesse filme. Então são alguns pequenos pontos que eu queria colocar para vocês. Se você assistiu a esse filme, deixa aqui no comentário a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Coloque a tua opinião natural do filme e depois deixa um outro comentário falando de coisas que você percebeu e que eu não percebi. Coloque aqui e assim, numa outra oportunidade, a gente pode tentar assistir esse filme de novo. Eu fui lá porque era meu aniversário, então eu estava com os meus filhos, a minha família, então nós aproveitamos e assistimos e eu quis compartilhar aqui com vocês. Ora, quem determina o fim dos tempos, as épocas, é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Criador, o Hashem, e não o fictício Arishem. Mas é óbvio que o lado de lá sabe alguma coisa, ou muita coisa. Então, assim, é óbvio que tem muitas mensagens. Eu gostaria muito que você deixasse aqui no comentário. Outra coisa, eu vou fazer react de mais alguns filmes, até aqueles antigos, como a Batalha, né, para não falar com a letra G, a Batalha Mundial Z e tantos outros. Se você quiser, deixa na descrição aí sugestões de filmes, já me explica mais ou menos o porquê para que eu possa assistir dentro do possível e aí eu vou fazer mais react. Tá certo, gente? Se você está aqui no canal pela primeira vez, gosta desse assunto, escatologia, mistérios bíblicos, os anjos caídos, batalha espiritual, se inscreva aqui no canal, aqui você não fica com medo, aqui você fica edificado, fortalecido na palavra de Deus para enfrentar as coisas que virão. E temos as nossas lives de terça, de quinta, de domingo no canal Autoajuda Bíblica. O link está aqui, primeiro link da descrição, e terminando agora esse vídeo, você vai ver os links aqui deste canal e do Autoajuda Bíblica. Se inscreva. Fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.